Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui já para fazer o meu vídeo de 6 meses do pós-operatório. Quem me acompanha sabe que eu operei em janeiro, então já tem muito vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar todos linkadinhos aqui para vocês acessarem. Eu já falei quanto eu paguei, com que médico eu fiz, quanto eu coloquei, como é que foi a primeira semana, o primeiro mês e o que mudou depois. Então hoje eu tô aqui para dar um update para vocês sobre cicatriz, sobre estrias e responder perguntas que estão sendo bem frequentes por e-mail ou nesses vídeos. Então são dúvidas, acho que bem comuns e de coisas que eu ainda não falei, então eu espero que eu possa ajudar quem também tá pensando em colocar ou já tá nesse processo. Uma coisa que eu tinha bastante receio era sobre estria, porque eu sou bem miudinha e eu não tinha praticamente nada, então de uma hora pra outra eu ia ter um volume aí que não era meu, então a minha pele ia esticar bastante e eu já tava até meio conformada com a ideia de ter estria. E eu já vou juntar com outra pergunta que sempre me fazem, que é normalmente quanto tempo precisa, desde a consulta até marcar a cirurgia. Eu acho que isso é muito relativo, gente, eu não sei dizer pra vocês exatamente quanto tempo precisa. Acredito que seja o tempo de você fazer os seus exames. Não lembro direito agora quais foram os exames, mas eu comentei com certeza no meu pré-operatório, eu acho que é hemograma, mamografia e algo do coração. Então você só precisa mesmo se programar para conseguir fazer esses exames antes da cirurgia e para que você possa ter uns dias aí de repouso. Eu comecei a ver a minha cirurgia em agosto, então vai fazer mais ou menos um ano. Marquei em janeiro porque as férias da minha faculdade já tinham passado e eu não queria esperar um feriado e não queria ter que faltar na faculdade, enfim. E eu não quis fazer em dezembro porque eu acho que é sempre uma correria e eu queria estar bem ali pro Natal e pro fim do ano, enfim, que eu gosto dessas datas. E aí acho que ia ficar chato, tipo, ir em casa de parente e tal, e ai, não me abraça, não me toca, porque eu ia estar com dor, enfim, eu não queria passar por isso aí no finalzinho do ano. E minha vontade era tanta, eu já tava tão feliz que pra mim tudo bem esperar mais uns dias, então eu marquei pra dia 13 de janeiro. E deu esse tempinho de agosto, setembro, pra marcar a cirurgia, resolver tudo certinho, e eu fui fazer ali em janeiro. Mas é importante dizer que os exames eles têm que ser bem atuais para você conseguir fazer cirurgia, então eu marquei todos aí para dezembro. Eu acabei dando um giro aí nessa questão das estrias, mas então voltando pro assunto, desde que eu marquei a minha cirurgia aí em agosto, setembro, eu comecei a hidratar minha pele, não usava nada específico, usava cremes normais, esses assim tipo da Natura, Boticário, enfim, qualquer um. Hidratava todos os dias e também hidratava por dentro, né, que é muito importante, então eu tomei bastante água nesse período. E depois da cirurgia eu comentei também em algum dos vídeos que eu tava usando óleo de rosa mosqueta, porque foi uma indicação das youtubers também que assisti aqui, colocaram silicone. O meu médico ele não me indicou nada específico, ele só disse que precisava de hidratação que eu poderia escolher, então eu revezava entre o óleo e alguns cremes, continuo hidratando e graças a Deus não surgiu nada, não veio nenhuma estria, mas eu sei que já tem hoje métodos, né, que você consegue tirar ou remover grande parte, mas enfim, foi um gasto e um problema que eu não precisei passar. Sobre a minha cicatriz, que eu também mostrei num vídeo, ela tava até pouquinho tempo atrás ainda bem vermelha, bem com aquela aparência de corte mesmo, de machucado, parece. E faz mais ou menos um mês e meio, por aí, que ela tá ficando mais marronzinha, não sei explicar, parece mais do tom da pele, ainda mais escura, mas não com aquela aparência bem vermelha. E, gente, eu confesso que isso é uma preocupação do meu médico, né, claro, o acompanhamento dele, e eu fui bastante ali nas consultas nos primeiros dias, enfim, nas primeiras semanas, acho que até fechar um mês, e agora eu voltei já tive minha consulta de 6 meses, enfim, ele tá acompanhando, mas juro que não é algo que me importa, que me... sabe? Porque a minha vontade era tanta que pra mim cicatriz, tipo, tudo ok, porque biquíni esconde, sutiã esconde, e não é segredo pra ninguém, hoje todo mundo sabe, então pra mim tá beleza, mas eu sei que tem muita gente que se importa, então eu acho que o resultado mais parecido com a pele, mais natural, digamos assim, menos imperceptível, eu acho que fica ali por um ano e meio. Sobre dormir de bruços, eu já comentei com vocês que pra mim é normal, eu consigo, mas eu acho que eu sou exceção, porque eu já vi muitas meninas que ainda não conseguem, que se sentem desconfortáveis, mesmo pra mim é normal. Minha vida tá tão normal que dá pra esquecer que eu tenho prótese, eu só lembro porque às vezes em algumas atividades eu acho que movimentam mais aqui, como foi por baixo do músculo, eu sinto um desconforto, não é uma dor, não é ai meu Deus, tá doendo, mas eu sinto um desconforto, tipo, opa, eu tenho prótese, em coisas bem bobas. Agora eu lembrei de 2 exemplos pra dar pra vocês, assim, que eu sinto um incômodo, coisinhas bobas do tipo, às vezes, pra colocar um lençol de elástico na cama, sabe que você tem que fazer aquele movimento assim?
Eu sinto um pouquinho, não é que você sinta prótese, mas eu lembro que eu tenho prótese porque é um desconforto, não é uma dor. E às vezes pra abrir tampinha de suco, refri, sabe, quando tá muito vedado, eu sinto um pouquinho de desconforto, então dá pra lembrar que eu tenho prótese, mas não é dor. Fora isso, eu não tenho nenhuma reclamação pra fazer, é tudo muito tranquilo, é vida completamente normal. Agora que eu consegui dar esse update dessas questões pra vocês, eu vou responder algumas perguntinhas assim que eu lembro que têm sido bem frequentes nos meus vídeos, enfim. E uma delas é sobre a marca da minha prótese, que eu não sei como eu esqueci de falar sobre isso, mas eu tô aqui até com a folhinha. Então a minha prótese é da Mentor e ela não é uma das mais baratas, até eu tinha muito medo, tem muita prótese que tipo é liberada aqui, não é liberada na Europa, ou não é nos Estados Unidos, enfim, tem muita divergência ainda com essas marcas novas e coisas assim. Se eu não me engano, essa marca Mentor, ela é do grupo Johnson's, que é uma marca super conceituada, enfim, e eu não lembro de ter escolhido uma marca. Ele foi me dando algumas opções e meio que me encaminhando pro caminho certo, enfim. Por isso que é preciso você ter muita confiança no seu médico. Então eu fiquei com essa da Mentor. E até aqui diz que é perfil alto, né? Então não é o super alto, como eu tinha comentado com vocês no pré-operatório. E se você não assistiu meus outros vídeos ainda, eu coloquei 275 nos dois, tá? Me perguntam sobre isso também. Foi a mesma quantidade nos dois porque eles não eram assimétricos. Sobre ficar mole, fica duro, fica estático, eu acho que depende de uma série de questões e de pontos de vista também. Então eu vou falar o que eu acho com a minha experiência, tá? Então com a minha experiência eu pude perceber que ele não fica mole, né, como um peito natural caído, por exemplo, que ele fica bem molinho mesmo, não fica desse jeito, mas não fica estático, não fica tipo, nossa, você sabe que é silicone, dá pra sentir que é silicone. Uma coisa que me perguntam também é se eu sinto a prótese. Não, é impossível sentir a prótese. Pelo menos no meu resultado, eu sinto que é como se fosse um peito de uma pessoa jovem, né, digamos que um peito bem conservado, porque ele fica, enfim, empinadinho, altinho, durinho na medida certa, mas ele não fica, digamos, nem molengo, né, de um peito bem caído e nem estático ou coisas do tipo. Mas isso é muito questão de ponto de vista, eu sinto isso, pelo menos com os meus. Sobre meio que ter me arrependido do tamanho, né, você teria colocado mais, você teria colocado menos, se fosse pra voltar atrás, né, eu acho que assim, talvez com roupa, analisando, né, com roupa, eu teria colocado um pouquinho mais, porque eu acho que isso é muito coisa de mulher, né? A maioria das pessoas que tem silicone dizem que hoje colocariam um pouquinho mais, porque ficou bem natural, mas eu acho que analisando, por exemplo, com biquíni, com sutiã, eu não teria colocado mais, nem menos, eu acho que tá no tamanho ideal, ficou bem proporcional, porque eu sou mais minhonzinha, né, eu sou menorzinha, e tenho esse estilo mais menininha, então acho que não ia combinar com a minha personalidade, acho que pra mim ia ficar vulgar, até porque com roupa eu achei que ficou bem natural, mas eu acho que já com biquíni, com sutiã, como ele ficou bem juntinho, eu acho que dá a ilusão de ser maior, então eu não teria colocado mais. Até sobre essa questão de ficar junto ou separado, eu acho que o ideal é você conversar com o seu médico, né, ver certinho, pesquisar sobre, mas eu acredito que o silicone não influencia nisso. O meu peito sempre foi mais juntinho, então depois o silicone ele ficou bem juntinho. Mas a gente tem exemplos, por exemplo, da Sabrina Sato, que tem silicone e é bem separado. Então eu acho que não influencia muito nisso. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter esclarecido mais alguns tópicos sobre o assunto. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui ou em qualquer rede social minha, que eu tô sempre respondendo, então espero te ajudar de alguma forma também. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.